oportunidade de estar aqui e agradecer a duas pessoas que estão aqui. Um, Eduardo Fischer, que está aqui, que foi quem, Eduardo Levanta, que é quem organizou essa SWU, na Sala de Palmas. Eduardo e eu somos amigos de infância. Vocês podem ver como ele é uma pessoa empreendedora de estar com a SWU, com a ideia. Inclusive, eu acho que a principal característica das pessoas que estão aqui é que todas as pessoas que estão aqui são empreendedores. E a Renata, que eu soube hoje, a mãe da Renata trabalhou comigo em idade na primeira eleição, quando eu fui candidato à Assembleia Nacional Constituinte, e reencontrei a filha, e quando você vê uma filha lutando, eu acho que valeu a pena. Eu vou tentar dizer para vocês, dar muito rapidamente, quer dizer, como é que a questão ambiental surgiu nesses últimos anos. Basicamente, em 1970, quer dizer, surge a ideia de que nós temos que lutar pelo planeta. Basicamente, em 1972, é lançado um livro chamado Limites do Crescimento, pelo Clube de Roma, que era um grupo de cientistas, que dizem, olha pessoal, precisamos tomar cuidado, porque os recursos naturais são finitos, e talvez mais importante que o Clube de Roma falou naquele documento foi o seguinte: a capacidade do planeta de assimilar poluição é limitada. E foi naquela década, inclusive, que as Nações Unidas organizam a primeira grande conferência, chamada a Conferência de Estocolmo, quando se coloca a dimensão planetária do problema. Quer dizer, nós temos um planeta chamado Terra e a humanidade pode, isso em 70, comprometer o planeta. E para mim sempre foi importante o que aconteceu em 72, porque o Brasil e alguns países, inclusive, reivindicaram o direito a poluir. Quer dizer, o Brasil, Índia e outros países, inclusive, chegaram a convidar, olha, as empresas poluidoras podem vir para o Brasil, porque meio ambiente é um tema que nós só vamos nos preocupar depois. E esse discurso, inclusive, ele é um discurso recorrente. Quando vocês verificarem muito da polarização que existe nas grandes discussões internacionais, tem muita gente que, entre aspas, defende o direito a poluir. E eu, particularmente, fiquei muito envolvido com isso, porque em 82, nessa região aqui em Campinas, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realiza uma reunião chamada 72 Estocolmo e 82 Cubatão. E por que Cubatão? Para quem é de fora, Cubatão é um município perto de São Paulo, em que na década de 80 as crianças começam a nascer sem cérebro, as crianças nascem anencefálicas. E aí começa novamente a discussão o que é crescimento econômico, o que é desenvolvimento, enfim. E a questão ambiental caminha, até que em meados da década de 80 surge um fato que mudou radicalmente essa questão, que foi uma imagem de satélite sobre a Antártida mostrando o buraco da camada de ozônio. Se até então, quando a gente falava de planeta, era uma coisa muito abstrata, quer dizer, aquela imagem de satélite confirma exatamente nós estamos causando um grande impacto no planeta Terra. E é importante registrar que o que destrói a camada de ozônio são substâncias, uma tecnologia inventada pelo homem que teve muita importância, inclusive na refrigeração. Os mais antigos devem lembrar do freon, que era o gás da geladeira. E aquele gás, quando escapa na alta atmosfera, ele destruía a camada de ozônio. E a partir daí, há o primeiro grande movimento no mundo, quer dizer, para tentar colocar a ideia de sustentabilidade no desenvolvimento sustentável. Quer dizer, sustentabilidade, todo mundo fala, é uma equação que eu acho que a principal característica da sustentabilidade é a preocupação ética com as futuras gerações, a ideia de que você tem que pensar, quer dizer, não a curto prazo, talvez seja esse o grande desafio da humanidade. Como é que eu coloco o médio e longo prazo versus a decisão de curto prazo? E as Nações Unidas convocam uma grande reunião que acaba se realizando no Brasil em função da posição brasileira em 72 de dizer, olha, também porque naquele período, vocês todos aqui sabem, Chico Mendes é assassinado na Amazônia e os dados de desmatamento da Amazônia surgem naquele período mostrando a velocidade com que estava se destruindo a Amazônia. E se realiza, portanto, a reunião do Rio de Janeiro, a
conferência do Rio de Janeiro, chamava Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a maior conferência jamais realizada pelas Nações Unidas, que colocou para a agenda da humanidade: olha, nós temos que pensar em sustentabilidade, nós temos que pensar em desenvolvimento sustentável, e são assinadas 2 convenções internacionais. Uma de biodiversidade, bio é vida, diversidade é diversidade da vida. As florestas tropicais, o Brasil é um país mega biodiverso, quer dizer, a vida no planeta está nas florestas tropicais, e também uma convenção muito importante chamada Convenção sobre Mudança do Clima. Só que a Convenção da Mudança do Clima, ela foi baseada num primeiro relatório de uma instituição chamada IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, que, na minha opinião, foi uma talvez mais brilhantes ideias de organizar, os cientistas no mundo para produzir um relatório dizendo como é que está o clima no planeta. Inclusive um dado importante: vocês devem acompanhar, especialmente nos Estados Unidos, essa polêmica muito grande dos chamados céticos, que dizem não é nada disso, não existe mudança do clima. E o IPCC, ele não produz ciência, o IPCC compila a ciência no mundo. Em 90 ele faz o relatório e diz: olha, a grande probabilidade de que a humanidade esteja alterando o clima no planeta. A grande probabilidade de que o aumento da temperatura média do planeta será entre 1,8 e 3,5 graus Celsius, aqui o dado importante, entre 300 e 500 anos. E com isso vai haver elevação do nível do mar, etc, etc, etc. O que mudou de lá para cá? O que mudou foi que em 2007, esses mesmos cientistas disseram o seguinte: olha, vocês lembram que eu disse em 90, depois eles lançam outro relatório em 95, hoje nós temos praticamente certeza de que a humanidade está alterando o clima do planeta e que essa alteração está em curso. Só que nós temos que tomar medidas muito dramáticas, muito drásticas, para evitar que o aumento da temperatura no planeta seja um aumento maior do que 2 graus Celsius. E para isso nós temos que tomar uma série de medidas. O que é o gás efeito estufa? O que são gases de efeito estufa? Basicamente da queima do combustível fóssil, do petróleo. Número 2, quando você desmata, você está colocando carbono na atmosfera. Por essa razão, o Brasil é o 5º país emissor de gases de efeito estufa do planeta. E aqui, quando a Helena falou, estava fazendo algumas explicações, quer dizer, o lixo, quer dizer, quando se degrada material orgânico, você libera metano, que é um gás muito potente, 21 vezes mais impactante do ponto de vista do aquecimento global que o dióxido de carbono. E quando o IPCC lança esse relatório em 2007, surge novamente uma grande onda verde que coloca para a humanidade o seguinte: se nós quisermos deixar com que a temperatura do planeta seja de apenas 2 graus Celsius, nós temos que estabilizar as emissões de gases de efeito estufa até 2020, e até 2050 nós temos que reduzir 80% dos gases de efeito estufa se nós quisermos um aumento da temperatura em 2 graus Celsius. E hoje os cientistas já têm muita dúvida sobre isso. E é por essa razão que o ano que vem nós vamos ter uma reunião no Brasil, chamada Rio+20, que pretende colocar para a humanidade uma nova agenda. O que nós precisamos fazer para com que o planeta não tenha um aumento da temperatura acima de 2 graus Celsius. E aí que as coisas começam a se tornar mais complexas. Vamos pegar o caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil está absolutamente feliz com o seu desempenho econômico. O Brasil, inclusive, está indo bem pela primeira vez em muitos anos. Só que quais são os problemas que nós vemos no Brasil? Quer dizer, a solução para a crise foi o quê? Aumentar o crédito para as pessoas comprarem mais automóvel, e mais do que aumentar o crédito, você, enfim, dá um prazo maior. Então, quer dizer, os grandes desafios da humanidade são de que, se nós tivermos a taxa de motorização que os americanos já têm, que na cidade de São Paulo nós temos, a pergunta é: se os chineses forem usar o mesmo número de automóveis que nós usamos em São Paulo, será que o planeta tem capacidade de suportar isso? Obviamente que não. Portanto, a grande discussão que nós estamos tendo, e a grande dificuldade, por isso que esse evento é importante, como é que nós vamos mobilizar as pessoas
para que as mudanças e a nossa geração compreendam o senso de urgência. Por que a nossa geração tem que compreender o senso de urgência? Porque, como eu disse para vocês, nós temos duas datas muito importantes. 2020, que está aí, e 2050. Quer dizer, se nós não formos capazes de mudar a sociedade que nós temos, nós que estamos aqui, nesse período muito curto, dificilmente nós teremos capacidade de enfrentar a crise do aquecimento global. Mas aquecimento global, que praticamente todo mundo está falando de água, a Celine esteve na Amazônia, quer dizer, porque o aquecimento global ele vai alterar dramaticamente a biodiversidade do planeta. Aquelas espécies que conseguirem se adaptar vão sobreviver, as outras espécies não. E do ponto de vista de água, o grande impacto da mudança do clima é no regime hidrológico. O que os cientistas dizem? Quer dizer, você tem cidades, em regiões, você pode chover muito durante um espaço de tempo muito curto, e em regiões que têm secas muito prolongadas. Portanto, o grande desafio da humanidade é o aquecimento global, e quando eu falo em aquecimento global, que fica uma coisa sofisticada, nós temos que discutir o mundo que a gente vive, nós temos que discutir os valores da nossa sociedade, e nós temos, inclusive, como país emergente, que colocar o seguinte: nós queremos, na verdade, um outro estilo de vida, outro padrão de consumo. Por quê? Porque o planeta não tem capacidade de suportar isso. E daí, qual é a grande discussão do ano que vem? O tema da reunião do ano que vem chama Economia Verde e Erradicação de Pobreza. Economia Verde é a ideia que você passe a ter uma economia diferente do que nós temos e que se incorpore questões tecnológicas, energia renovável, quer dizer, empreendedorismo. E em países como o Brasil, nós vivemos dois desafios. Nós temos o Brasil do século XIX, que é o Brasil que não tem saneamento básico, que os dados do IBGE demonstram isso. Tem o Brasil do século XXI, que é muito avançado, não é isso? Que é o Brasil empreendedor. Mas esse conflito, na minha opinião, que nós vamos assistir o ano que vem, na Conferência do Rio, eu acho que são, ao contrário do que acontecia na minha geração, você tinha a esquerda e a direita bem definida, você tinha capitalismo versus socialismo. Eu acho que o grande desafio ideológico que está havendo é uma visão de século XXI versus uma visão de século XX e século XIX. Quer dizer, os debates que nós estamos assistindo no Brasil, por exemplo, em relação ao Código Florestal, que acho que vocês estão acompanhando, é uma visão do século XIX versus uma visão do século XXI. A visão do século XIX acha que é possível, enfim, entre aspas, até para combater a pobreza, permitir a destruição das nossas florestas, dos nossos ecossistemas. E a visão do século XXI diz o contrário. Nós temos uma floresta, nós temos que valorizar a floresta em pé, nós temos uma biodiversidade, nós temos que saber usar essa biodiversidade, nós temos água e quando nós compramos um produto, nós queremos saber como esse produto ou como esse serviço se comporta. Quer dizer, quando qualquer um de vocês vai comprar um móvel, e a primeira pergunta, com certeza, é o seguinte: esse móvel é certificado ou não é certificado? O que isso significa? Isso significa que, além do móvel em si, quer dizer, da função que aquele móvel está exercendo, quer dizer, eu estou politizando a decisão de consumo. Eu só quero comprar um móvel se eu tiver certeza que esse móvel não está destruindo a floresta amazônica. Eu vou no supermercado, digamos que essa é uma discussão no mundo também da questão do aumento da dieta em cima da carne vermelha. Cada um é uma questão muito íntima de juízo de valor. Mas eu vou no supermercado e quero saber se aquela carne que eu estou comprando, ela é originária da região amazônica que nós substituímos a floresta pela pastagem, pela pecuária. Então, o que eu quero dizer para vocês, para dizer é que a diferença de 20 e 30 anos atrás, quer dizer, é que o senso de urgência tem que estar presente, e talvez por isso que é importante a CWU, que nós temos que exercer, cada um de nós individualmente, um papel muito diferente do que nós exercíamos até aqui, no sentido de politizar as nossas escolhas. Politizar as nossas escolhas vão desde a politização em eleição, quer dizer, eu quero saber o que o candidato A ou B faz aqui no Brasil, fora do Brasil, assim por diante.
Quando eu vou consumir, eu também quero fazer uma opção de ter a certeza que o consumo que eu estou praticando no meu dia a dia leva em consideração a questão de água, leva em consideração o impacto que o consumo está tendo, quer dizer, e mais do que isso, quer dizer, ter a certeza que nesse espaço de tempo muito curto nós seremos capazes, na minha opinião, de mudar o mundo que nós vivemos. Eu acho que esse é o grande desafio. E quando dizem que, o Fábio, quer dizer, eu de fato eu fui para a Constituinte em 86, porque um grupo de pessoas, inclusive, fundou a SOS Mata Atlântica, achou, olha, nós temos que mudar a legislação do país. E essa é uma trincheira importante. Mas o que eu acho importante, inclusive na conferência que nós vamos ter no ano que vem, é colocar o empreendedorismo no foco de toda a ação que vai ter no ano que vem. Quer dizer, cada uma das pessoas que está aqui, Helena, cada uma dessas pessoas que está aqui é empreendedor. Cada um de vocês tem que ser um empreendedor e empreendedores do bem em favor do planeta. Eu acho que essa é a mensagem política do século XXI. Obrigado.